Elon Musk vem pegando pesado com o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Para quem não viu, gente, tem um vídeo sobre isso aqui no canal. Ele colocou uma postagem com o ministro atrás das grades, mas dessa vez não foi só isso não. Ele partiu com tudo para cima de Luiz Inácio Lula da Silva do PT e, segundo informações, Lula está desesperado. Ele que está tentando se aproximar de Donald Trump e até mesmo virou chacota por ir atrás da fala dele, chamando o Trump, aspas, de nazista. Pois bem, agora está em pânico com essas investidas de Elon Musk. O que será que tem por trás disso? Olhem este vídeo. Crítica, uma postagem fazendo ali uma referência ao presidente Lula. Conta pra gente o que ele escreveu e se já é possível apontarmos repercussões, porque foi uma postagem feita ontem à noite. Muito bom dia para você novamente, bom dia para você que acompanha a CNN. Essa postagem já gerou bastante repercussão entre apoiadores e auxiliares do presidente Lula. O Elon Musk, bilionário, empresário e dono do X, antigo Twitter, ele resolveu agora atacar pessoalmente o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Nas redes sociais ele disse que o ministro Alexandre de Moraes tem o presidente numa coleira. Nessa postagem que a gente pode ver aí traduzida na tela, a gente percebe que Elon Musk faz uma pergunta: como Alexandre se tornou ditador do Brasil? E ele mesmo responde que porque ele tem Lula numa coleira. Isso gerou bastante repercussão entre auxiliares do presidente Lula, ouvidos pela CNN, que falam que Musk está agindo como lunático e não está agindo como empresário, mas sim como um militante extremista. Nas redes sociais, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Brasil, Paulo Pimenta, ele diz que nas redes sociais, né, que Elon Musk trata o Brasil como se fosse uma república menor, e que o Brasil não é uma república menor e que estrangeiros não podem fazer o que querem aqui no país. Além disso, Elon Musk ele respondeu a uma outra postagem feita pelo deputado Marcel Van Hatten, onde ele afirma que, respondendo a isso, né, que na verdade Alexandre de Moraes foi quem soltou o Lula da prisão, e por conta disso o presidente não faz nada contra ele. Lembrando, né, que em 2019 Lula foi solto da prisão de Curitiba após o Supremo Tribunal Federal mudar o entendimento com relação à prisão em segunda instância. Ou seja, não foi uma decisão monocrática de Alexandre de Moraes, como disse Elon Musk. A gente entrou em contato, a nossa produção entrou em contato com o Planalto e também com o Supremo Tribunal Federal para saber se tem um posicionamento oficial com relação a essas últimas ofensas contra o presidente, contra o ministro Alexandre de Moraes, e até o momento a gente aguarda o retorno. No entanto, já há pronunciamentos públicos do presidente Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, sobre esses últimos ataques de Musk contra Alexandre de Moraes e as decisões da... Tá vendo, gente? Já começou, o desespero bateu forte. E agora, olhem o que vai dizer os jornalistas da Oeste, que segundo informações de bastidores, os ministros estão desesperados, Luiz Inácio Lula da Silva do PT também, por causa da vitória de Donald Trump. E ainda tem um senador, uma figura muito importante, pública, da política, que acabou, infelizmente, de perder o seu pai. E eu vou trazer todos os detalhes e destaques para vocês. E agora, olhem o que disse os jornalistas da Oeste sobre tudo isso. Segundo o site, em conversas reservadas, Moraes assegurou que o novo cenário político americano não afetará a condução de inquéritos que envolvem aliados do presidente eleito dos Estados Unidos, como Jair Bolsonaro e o empresário Elon Musk. Piotr, começamos com você, o ministro Alexandre de Moraes. Como eles falam, né? Não param de falar agora em relação à eleição de Trump. Então, mas a informação é do Metrópolis e diz que são conversas reservadas. Então, esse é o ponto. Porque seria, primeiro, muito pretensioso o ministro Alexandre de Moraes dizer isso. Ué, está baseado em quê? Qual é a decisão que se tem do presidente eleito Donald Trump? Então, eu prefiro ainda achar que essa conversa talvez não tenha acontecido. Porque é sempre esse virou um assunto, né? Desde a campanha, se o Trump vencer, as coisas vão mudar, enfim, tudo bem, isso óbvio vai mudar, a política externa americana vai mudar.
até porque qual era a política que tinha em relação a qualquer outro lugar do mundo por parte de Biden? Tinha uma política caótica e às vezes tinha política nenhuma, porque não estava tomando decisão, né? Então esse é um ponto. Agora, eu prefiro ouvir isso de viva voz. Se de viva voz o ministro disser isso ali durante um julgamento no plenário, tudo bem, aí a gente pode ir adiante, mas por enquanto eu acho que é mera especulação do jornal. Acho muito pouco crível que essa conversa tenha acontecido. Seria pretensioso e um erro político também, porque primeiro, vai mudar o quê? O que ele acha que poderia ser mudado? Então ele estaria admitindo, por exemplo, que tem coisas que foram só política, não foi nada jurídico. Então eu acho um pouco crível que isso tenha acontecido, sinceramente. Será? Consta que essa conversa aconteceu ou não? Porque realmente é uma conversa de bastidor, a Metrópolis não deu em on, foi em off, teria ocorrido aí essa conversa com o ministro Alexandre de Moraes. Eu não sei se eu concordo com o Piotr pelo seguinte, eu acho que esses ministros do Supremo Tribunal Federal Brasileiro já perderam o pudor faz tempo. Eles já agem como agentes políticos há muito tempo e não escondem mais. Nós derrotamos o bolsonarismo, perdeu o Mané numa mola, né? É um tribunal político mesmo e não tem mais nada a ver com direito, com lei e com Constituição. Então, ele está respondendo como um político. Eu acho crível que ele tenha mandado recado pelo Metrópolis, eu só acho estranho que não seja por aquela outra emissora. Mas eu acho crível, sim, ele mandar recadinho do tipo, tô firme e forte aqui. Agora, eu também não espero que ele vá recuar. Alguém com um perfil que o ministro Alexandre de Moraes demonstra ter, não costuma recuar e, por isso, muitas vezes na história, costuma acabar muito mal, né? Mas eu quero lembrar que o Trump tem, sim, um arsenal ao seu dispor. Por exemplo, o Magnitsky Act, né, que é um projeto que ele pode, com base lá no caso do russo e tudo, ele pode congelar ativos no mundo inteiro que negocia com os Estados Unidos na pessoa física do Alexandre de Moraes, por exemplo. Né? Imagina o outro ministro, o Pavão, o Supremo, que gosta muito de vir aqui para Miami, para Key Biscayne, um apartamento multimilionário, né, que está no nome de um trust, mas a gente sabe de quem ele talvez tenha que se contentar com um Caracas, com Havana, que não é o mesmo charme, não tem a mesma infraestrutura. Talvez em Varadeiro ele consiga curtir uma boa praia, mas não é Key Biscayne. Então, Paula, eu acho sim que os ministros estão mandando um recadinho pela imprensa, pela sua assessoria informal, já tentando sinalizar que estão tranquilos e que vão seguir o rumo da perseguição política no Brasil, da censura e por aí vai. Mas eu acho que vai ter consequências. Eu, pelo menos, espero que sim. Neste ponto, eu acredito, via Departamento de Justiça, apenas aplicando a lei americana. Isso os americanos não pensam para... Óbvio que sim. Você tem aqui, por exemplo, perseguição ao empresário americano. Por qual razão? Baseado na lei ou numa interpretação completamente equivocada? Ou meramente política de perseguição? Este é um ponto. O que, por exemplo, foi feito na visão do Supremo, vamos só para pegar o caso mais recente, em relação à Starlink, ter os ativos dela congelados aqui no Brasil para pagar uma multa do X. Esse é o tipo de coisa que, obviamente, o governo americano não vai permitir sob Donald Trump, via Departamento de Justiça. Quanto a isso, eu não tenho dúvida alguma que vai ocorrer e vai se intensificar, coisa que não foi feita até recentemente, pelas posturas políticas do Elon Musk, que a Casa Branca de Joe Biden discordava, ou sei lá, não tinha ali a proximidade suficiente para isso. O que também sugere que a Casa Branca deixou de defender o interesse americano. E diante de uma arbitrariedade, porque nós dissemos aqui, os juristas brasileiros todos concordam que foi arbitrário. O que eu não consigo ainda, e não tenho por que imaginar que essa conversa existiu, de que o ministro, olha, não vou fazer. Isso eu prefiro ouvir de viva voz. É o tipo de coisa que, a menos que conte para mim reservadamente, eu tenho uma certa dificuldade de repórter de Brasília que diz assim, ouvi tal coisa. Interlocutores 34 disseram. anos de jornalismo ensinam alguma coisa para você. Agora eu vou jogar para o Caute, que é o voto de Minerva. Caute, você acha que essa conversa aconteceu ou não? Moraes ele estaria usando o veículo para mandar algum recado? Como é que você enxerga essa situação? Mas com certeza aconteceu, não só com o Metrópolis, porque eu estava dando uma olhada também na Folha e também estava uma colunista
colunista da Folha estava dizendo que os ministros estão fazendo piadas com essa questão de quem vai perder antes o visto para os Estados Unidos. O Supremo desmentiu isso depois. Mas, sim, mas é aquela coisa de vamos falar, depois a gente desmente, mas esse negócio, evidentemente, falaram internamente nos chats internos e alguém vazou essa informação. Mas com certeza eles estão preocupados. Até que não imediatamente pela atuação do Departamento de Estado, que tem outros problemas muito mais graves para se interessar, e vai demorar alguns meses para fazer o spoil system, para fazer a transição, para entender o que está acontecendo. Então falamos disso eventualmente no segundo semestre de 2025. Mas a eleição de Trump e essa vitória, são um problema para o Supremo naquilo que pode acontecer no Senado em 2026. Porque isso gera um efeito cascata, um efeito de esperança para o eleitorado conservador brasileiro, que vai levar muita mais gente que estava já com pouca, vamos dizer assim, esperança mesmo, né? Com pouca previsão de mudança aqui no Brasil, já estava desanimada, já estava desiludida, a voltar para as urnas. Muita gente que diz, mas para que votar? Não muda nada, vou embora do Brasil. Viu que dá para mudar nos Estados Unidos dessa forma, irá votar em 2026 com muita mais vontade. Então, o risco real para o Supremo, além, claro, de uma investigação, de um congelamento de bens, imagina só se o governo americano ordenar o congelamento de bens de um ministro do Supremo e o banco onde esse ministro tem recursos tem uma exposição no território americano e é obrigado a fazer isso, porque senão ele vai sofrer sanções na pessoa jurídica do banco lá no território americano. É óbvio que será um problemaço. Mas o maior problema é se o Senado Federal brasileiro, em 2026, será composto por senadores cuja única pauta será parar o Supremo Tribunal Federal. E é um risco muito concreto e que muita gente lá no Supremo começa a temer de verdade. O governo da Venezuela, que cortou relações diplomáticas com os Estados Unidos durante o primeiro mandato de Donald Trump em 2019, que também parabenizou o empresário pelo retorno à Casa Branca. Em comunicado oficial, o regime do ditador Nicolás Maduro declarou que está disposto a estabelecer boas relações com o governo americano, enquadradas no espírito do diálogo, do respeito e também da sensatez. E aí jogo para o Consta, para ouvir, Consta, bastante pragmático aí o governo da Venezuela, mas como é que você enxerga aí o novo mandato de Donald Trump, que isso pode afetar a relação com a Venezuela? Então, o Joe Biden estava fazendo acordos, né, de suspender parcialmente as sanções, preocupado com a questão do preço do petróleo, da gasolina e por aí vai na economia. O Trump não vai jogar dessa forma. Veja, alguns jornalistas no Brasil, né, chegaram a ver no Lula parabenizando o Trump e elogiando a democracia, que ele sempre respeitou, à exceção de Cuba, da própria Venezuela, Nicarágua, China e tantos outros exemplos, né? Um republicanismo. É óbvio que não. O Lula não foi nada republicano ao parabenizar o Trump, assim como o Maduro nessa notinha, né? Eles estão preocupados, assim como os Houthis no Iêmen, assim como o Hamas, que já está pedindo cessar-fogo, e já o Putin está disposto a sentar numa mesa, né? Por quê? Porque diplomacia se faz com sticks and carrots, com a cenourinha para fazer o soft power, dialogar junto com os diplomatas, mostrando as vantagens de seguir um curso mais pragmático, mas sempre com o porrete atrás para ter uma ameaça crível do uso da força. O Trump representava essa América forte, a liderança pela força de persuadir e dissuadir os inimigos do Ocidente de avançarem contra seus aliados. O Biden mandava dinheiro junto com Obama para o Irã, né? E deu no que deu. Então, eu acho que a mudança de postura, Paula, tem muito mais a ver com o realismo dessa turma toda, ao saber que o Trump está disposto a jogar pesado, que ele é imprevisível, que ele pode virar para um coreano maluco atômico da vida, como o Kim Jong-un, e falar: você tem um botão atômico, o meu é muito maior, né? E esse tipo de coisa é exatamente o que funciona na diplomacia. Muitos globalistas, democratas, tucanos no Brasil, eles sonham com a natureza humana diferente.
Eles acham que todo mundo é bonzinho e que tudo é um problema econômico, que se você apenas der dinheiro, as pessoas não vão, por exemplo, ser terroristas. Eles não conseguem explicar o Osama Bin Laden, que era o líder da Al-Qaeda e multimilionário, herdeiro de uma família saudita cheia da grana. Eles não conseguem entender que nem tudo passa por dinheiro, que existe gente ruim no mundo, ideologias nefastas, religiões totalitárias que tomaram conta de estados e de países inteiros, como no caso dos ayatolás xiitas no Irã. E com essa turma tem que falar grosso. O Trump entende isso e é por isso que o Maduro e o Lula já começam a falar um pouco mais manso. Ô Consta, deixa eu aproveitar, o Cauty citou o primeiro discurso da Kamala Harris depois da derrota. Queria te ouvir também o que te chamou a atenção no discurso da Kamala. O que me chamou a atenção é a mesmíssima coisa do Cauty, né? A insistência no erro dos democratas. E como eu não gosto da agenda deles, né? Em time adversário que está perdendo é melhor não mexer. Então deixa quieto, mas é impressionante como há uma desconexão com a realidade. Quando você olha o mapa por condado, o mapa americano é vermelho, não tem essa grande divisão de que falam. Existe ali um cinturão, ali na Califórnia, Nova York, e Washington, né, democrata, mas o grosso não quer saber dessa lacração, dessa agenda woke, dessa vitimização constante de quem pede desculpas por ser americano, pelo legado americano. O Obama resgatou, o Trump resgatou aquilo, que esse mapa aí, o Trump resgatou aquilo que o Ronald Reagan tinha resgatado e que, infelizmente, o Obama deveria ser, né, alguém pós-racial, yes we can, otimismo, mas ele foi o presidente mais divisivo da América. Tudo para ele era dividir para conquistar. Ele, afinal de contas, era um radical na juventude, um marxista, e ele levou isso para a presidência, infelizmente. O Trump, assim como o Reagan, falou de otimismo, falou de orgulho de ser americano, de sucesso, de resgatar uma América forte e próspera novamente. Como é que você consegue bater isso com um discurso democrata da própria Kamala Harris, que é o tempo inteiro lacração, mimimi, política identitária, vamos pedir desculpas, é o Columbus Day, né? Feriado, mas veja bem, temos que pedir desculpas também aos povos indígenas e blá, blá, blá. O americano médio não quer saber disso. Ele quer saber de alguém que fale a ele do orgulho de ser um americano, o país mais poderoso e importante e rico do planeta. Afinal de contas, é um país voltado para o sucesso, para a busca do sucesso. O Trump soube falar aos americanos médios dessa forma e a Kamala Harris insiste nesse mimimi lacrador que ninguém mais aguenta. E nos Estados Unidos, assessores de Donald Trump disseram a aliados de Jair Bolsonaro que o presidente eleito já discute para o ano que vem a criação de uma espécie de cargo de embaixador para a liberdade de expressão. De acordo com a Folha, o posto terá como objetivo combater a perseguição praticada por governos, plataformas digitais e entidades do judiciário contra influenciadores, políticos e ativistas da direita pelo mundo. De acordo com o representante do futuro governo de Donald Trump, o Brasil é uma das prioridades. Conforme a reportagem, o nome do titular da função, caso realmente seja criada, ainda não foi definido. No entanto, Elon Musk, dono da Rede X, é um dos especulados. E aí, Cauty, você acha que se Elon Musk fosse convidado para assumir um cargo no governo, ele aceitaria? A gente acompanhou que Donald Trump já teria admitido aí para empresários a intenção de nomear o Elon Musk para algum cargo, inclusive a intenção de criar aí uma comissão de eficiência governamental dentro do governo para cuidar das finanças dos Estados Unidos e que Elon Musk se encaixaria aí no perfil. Você acha possível essa sinergia? Muito difícil, Paula, porque Elon Musk tem muitos negócios para cuidar e todos extremamente complexos e totalmente na vanguarda da tecnologia do mundo. É difícil lidar com isso, com esse peso e com essa demanda, até de tempo, né? Imagina só, estudar os aspectos técnicos de um foguete que não só vai para o espaço, mas volta dando marcha ré e se encaixa exatamente no ponto que você definir. Imagina o tempo que demora isso. Ou também a questão da Tesla, que demanda muito tempo, né?
né? A concorrência chinesa é forte, ou a questão do Neuralink também, né? A questão de inserir a empresa que está estudando como inserir chips, né? na parte neuronal de um ser humano. Ele tem muitas empresas que muito complexas e muito importantes para o mundo também, o Starlink também, claramente, né? Que ele está cuidando. Então, é muito difícil que ele aceite um cargo num governo mais importante do mundo, que também demandará muito tempo, muitas viagens, etc. Mas, com certeza, ele vai indicar pessoas de confiança, quem sabe pessoas das próprias empresas dele, para poder trabalhar. Imagina um executivo do Twitter, né, do antigo Twitter, do X, que trabalhe na administração Trump a favor da liberdade de expressão, um embaixador da liberdade de expressão, sabendo exatamente quais foram os abusos que a rede social sofreu no Brasil por mão, né, do ministro Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal. Imagine a potência de um cargo como esse e também o que isso significaria como pressão para um país como o Brasil e para outros países também que estão cerceando a liberdade de expressão. Simplesmente, por exemplo, a abertura de uma investigação por parte do Attorney General nos Estados Unidos contra a atuação, né, do Suprema Corte aqui no Brasil, porque lembramos que o X ele deve respeitar as leis americanas, mesmo no Brasil, porque é uma empresa americana e tem a obrigação de fazer isso até fora do território nacional americano. Então, se a primeira emenda é a emenda da liberdade de expressão, o Twitter deve por força, aplicá-la, né, respeitá-la aqui também. Então, teria inúmeros casos onde esse embaixador seria uma força importante de soft power e, quem sabe, isso possa mudar algo aqui no Brasil também, porque lembramos que há vários deputados que estão sendo processados pelo simples fato deles terem expressado suas opiniões, mesmo tendo plena imunidade, né, garantida pela Constituição. Então, quem sabe, uma atuação, mesmo que indireta, de um super embaixador para a liberdade de expressão dos Estados Unidos possa mudar algo aqui no Brasil também. Felizmente, acabamos de trazer essa triste notícia. Nossos sentimentos à família. Morre o pai de Rodrigo Pacheco em Belo Horizonte. O presidente do Senado se ausentou no encerramento do P20 em Brasília. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não participa da sessão de encerramento da 10ª cúpula do presidente dos parlamentares do G20 no P20, nesta sexta-feira, dia 8, por causa da morte de seu pai, Hélio Cota Pacheco. Aspas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não participa da sessão do encerramento da 10ª cúpula de presidentes do parlamento do G20, o P20, marcada para sexta-feira, dia 8, em razão do falecimento de seu pai, o senhor Hélio Cota Pacheco, ocorrido nesta madrugada em Belo Horizonte, afirmou a assessoria de imprensa da presidência do Senado em nota. A presença de Pacheco era esperada para o encerramento do evento na abertura da sessão. O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que o presidente do Senado não participaria mais, mas não deu detalhes sobre o motivo. Hélio Cota Pacheco tinha 81 anos e a causa da morte ainda não foi informada. Nossos sentimentos à família. Bom, este foi o react de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês estão... Gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês estão achando dessas invertidas, dessa avançada de Elon Musk. O que será que tem por trás disso? Foi o que eu disse para vocês. Ele trouxe informações também, na verdade, uma postagem sobre o ministro Alexandre de Moraes. E segundo informações de bastidores, eles estão se borrando de medo. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam e também o que vocês acharam de tudo que disse os jornalistas da Oeste. Não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para nós. Também gostaria de fazer um convite muito especial para vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro e ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita você também. Gostaria de desejar um dia muito mais que abençoado e que vocês deixassem aqui o seu nome e a cidade de onde vocês estão falando para a gente se conhecer um pouco melhor. Eu me chamo Renata Dib e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos. Só não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Um dia muito mais que abençoado. Até nosso próximo react.